Graça e paz. Vamos seguir com a leitura do livro Cura para os Traumas Emocionais, de David Simmons. Capítulo 2, parte 3. 3 testes. Quer se submeter a 3 testes aqui comigo? Vamos ver se você precisa perdoar a alguém, inclusive a si mesma. 1. Primeiro, ao teste do ressentimento. Está ressentida contra alguém? Há alguma pessoa que ainda não conseguiu soltar? Pode ser um dos pais, um irmão ou irmã, uma namorada ou namorado, cônjuge, amigo, colega de serviço, ou uma pessoa que a magoou na infância, alguma professora do primário ou alguém que abusou sexualmente de você quando pequena. 2. O teste da responsabilidade é um pouco mais sutil. É mais ou menos assim. Se pelo menos a Maria, ou José, ou João, ou os meus pais, ou minha esposa, ou meus filhos, ou a vida, ou Deus, se ao menos eles tivessem me pagado o que me deviam, hoje eu não estaria com essa vida desgraçada. Não teria esses problemas de personalidade. Se eles tivessem me pagado, então eu poderia pagar minha dívida para com o meu Senhor. Durante muitos anos eu cometi esse erro de atirar a culpa nos outros. Todas as vezes que fracassava ou caía ou falhava, ouvia uma vozinha interior muito consoladora que dizia: não se preocupe não, David, não foi culpa sua. Você teria se saído bem se não fosse por... Você assume a responsabilidade de seus fracassos e erros, ou lá no seu interior um gravador é ligado todas as vezes e diz: eles me fizeram assim. Foi ele quem fez. Foi ela quem fez isso? Em muitos casos, dar perdão a outrem e assumir a responsabilidade de nossos erros são as duas faces de uma mesma moeda e só podem ocorrer ao mesmo tempo. 3. Outro teste bastante sutil é o da reação contra uma pessoa que nos lembra outrem. Você às vezes se vê reagindo contra uma pessoa só porque ela o faz lembrar outra? Pode ser que você não goste do modo como seu marido castiga os seus filhos, porque isso lhe recorda o seu pai, que era exagerado nesse ponto. E isso ocasiona um conflito. Pode ser também que não goste de determinado vizinho, ou se mostre sempre irritadiço e ressentido com certo colega de trabalho. Por quê? Porque existe alguém a quem você nunca perdoou, e sua reação para com este, que o fez lembrar-se desse alguém a quem não perdoou, é um ressentimento contra ele. Como resolver o problema das dívidas? Existe um modo bíblico de resolvermos o problema das mágoas recebidas no passado. E o método divino ultrapassa o ato de perdoar e abandonar os velhos ressentimentos. Deus toma esses pecados, fracassos e mágoas que ocorreram no passado e os envolve em seu elevado propósito para nós, com o objetivo de transformá-los. A maior ilustração desse fato é a própria cruz. Ali, Deus tomou um ato que, do ponto de vista humano, seria a pior injustiça que se poderia praticar e a tragédia mais cruel que já houve no mundo, e fez dele o mais sublime dom que um homem pode receber, a salvação. Vemos uma ilustração disso na história de José, que foi brutalmente maltratado por seus irmãos. Mais tarde, quando esses irmãos tiveram que se inclinar diante dele, que era então o governador, ele não fez nenhuma cobrança, não reclamou nada. José não estava preocupado em cobrar a sua dívida. Ele até sabia que eles iriam ter dificuldade em perdoar a si mesmos, e por isso disse: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, 19 e 20. Você faz parte de uma comunidade cristã onde não há dívidas? Seu casamento é um relacionamento sem cobrança de dívidas? Sua família também tem um relacionamento assim? Toda a igreja deveria ser uma sociedade sem cobranças, onde todos se amam por serem amados, onde todos se aceitam por serem aceitos, onde todos temos graça uns para com os outros, pois desfrutamos da alegria de saber que o Mestre rasgou o registro de dívidas que havíamos contraído sem poder pagar.
Elas foram canceladas. Ele rasgou tudo. O que ele fez não foi acrescentar um determinado juro e depois dizer: pois bem, dou-lhe um prazo maior para pagar. E como ele nos livrou de nossa dívida, também podemos libertar a outros. Dessa forma, colocando em ação as forças do amor e da graça. O apóstolo Paulo resumiu tudo em poucas palavras. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Romanos 13:8. Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Neste versículo, ele empregou termos com a mesma raiz da palavra dom. Então, essa tradução literal seria assim: dado-vos foi dado, dado dai. Mateus 10:8. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receberdes misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, de 14 a 16. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, de 7 a 9. Que Deus te abençoe e até amanhã.